Pessoal, a gente vai falar aqui sobre o MQ-9 Reaper, né? Um drone de guerra, que tá todo mundo falando a respeito dele. Vamos falar sobre as vantagens dos drones e também lá no finalzinho falar também um pouquinho sobre os problemas, porque também não é só a vantagem esse mundo dos drones bélicos não. Fala gurizada, tudo bom com vocês? Aqui é Rafael Ritter, canal Drone Modelismo, e quem acompanha as notícias do mundo tá sabendo que o clima não anda muito bom, né? Ele anda meio tenso entre os Estados Unidos e o Irã, desde que o presidente Donald Trump ordenou o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani. Ação essa que para muitos está sendo considerada praticamente como uma declaração de guerra e que, segundo alguns veículos, pode inclusive dar início à Terceira Guerra Mundial. Na verdade, para isso acontecer, seria preciso que alguma grande potência se unisse ao Irã, que não chega a ser uma potência mundial. Então não fiquem também tão preocupados aí, porque apesar de terem repudiado a ação norte-americana, é bem difícil que a Rússia ou a China tenham alguma vontade de comprar briga com os Estados Unidos. Quer dizer, vai saber também, né? Porque o mundo anda tão faca na bota que eu já nem sei de mais nada. Mas por que eu tô comentando essa notícia aqui? Obviamente por conta da estratégia utilizada pelos Estados Unidos, que lançou mão novamente dos temidos drones MQ-9 Reaper, e é sobre eles que a gente vai falar aqui. O MQ-9 Reaper é um drone de ataque norte-americano, fabricado pela empresa General Atomics e também é conhecido pelo apelido de Predator B ou Predator B. Isso porque ele é a evolução de outro modelo de drone fabricado pela mesma empresa, o MQ-1 Predator, que fez a sua estreia em julho de 1994, ou seja, 25 anos atrás, e foi inicialmente concebido como um drone de reconhecimento, sendo que só depois foi equipado com armas AGM-114, entre outras, né pessoal? Deve ter várias outras aí que são compatíveis. E apesar de ter representado um grande avanço em termos bélicos ao permitir ataques comandados à distância sem colocar a vida dos soldados americanos em risco, o MQ-1 ele era um pouco limitado. Por exemplo, a velocidade máxima dele era de apenas 117 nós, o que dá mais ou menos 217 km, e a velocidade de cruzeiro, pasmem pessoal, era de apenas 130 km por hora, ou seja, teoricamente era possível pegar um carro popular, chegar ao destino e salvar o alvo antes que o MQ-1 chegasse no lugar. É claro que um carro popular não atravessa o oceano, né? Mas enfim. O problema disso aí é que os MQ-1 passavam boa parte do tempo em deslocamento. Eles eram tão lentos, pessoal, que numa ocasião na Bósnia, um helicóptero sérvio realizou a proeza de voar lado a lado com ele e derrubar o tal do drone usando uma machine gun montada na lateral. Olha só que coisa bem louca. Mas esse aí deve ser um caso isolado, já que caso esteja numa situação de perigo, sendo ameaçado por alguma outra aeronave ou então por uma equipe antiaérea em solo, ele é capaz de voar a uma altitude de até 15 mil metros e ficar fora do alcance desse tipo de risco. É claro que para as missões nas quais eles são usados é importante, né, ter uma baixa velocidade de stall, que no caso do MQ-1 é de apenas 100 km por hora, o que permite, por exemplo, perseguir veículos em movimento sem ter que ficar dando voltinhas. Mas, né, seria bom também se ele pudesse voar um pouco mais rápido se fosse preciso. E esse é justamente o caso do drone do qual trata esse vídeo, o Predator MQ-9 Reaper, apresentado em maio de 2007, capaz de ultrapassar os 400 km por hora e que atualmente é usado pelas Forças Aéreas dos Estados Unidos, Itália e Reino Unido, ao custo unitário de 15,9 milhões de dólares. Tá achando caro? Então, só para fim de comparação, o Gripen NG comprado pelo Brasil tem um custo unitário de 68 milhões de dólares e um F-22 não sai por menos de 150 milhões de dólares. Então quer dizer que o MQ-9 aí tem um bom custo-benefício. Tá, Rafael, ok, esse aí foi o custo, mas qual é que é o benefício? Bom, vamos falar de números então. Para começar, é importante dizer que tanto o MQ-1 quanto o MQ-9 são na verdade grandes planadores bélicos e como tal são capazes de se manter no ar por longos períodos de tempo. O MQ-1, por exemplo, pode ficar no ar até 24 horas, enquanto o MQ-9 pode se manter no ar por até 30 horas. Isso, claro, né, quando ele está em missões de reconhecimento, que daí está levinho. Caso seja carregado até os dentes, esse período aí cai para cerca de 23 horas, que ainda assim é bom. Mas ele também pode ser equipado com 2 tanques externos de 450 kg. E aí, pessoal, mesmo com outros 450 kg de munição, ele é capaz de se manter no ar por até 42 horas, ou seja, quase 2 dias. Com relação à munição, ele pode ser carregado com diversos tipos de armas, incluindo bombas guiadas a laser, mísseis terra-ar AGM-114, Hellfire 2, a IM-9 Sidewinder,
Avenger, GBU-38 e também tem fase de testes o uso de munição aérea AIM-92 de Stinger para poder daí atacar outras aeronaves em voo. Chama atenção também a qualidade dos sensores embarcados, já que a câmera de bordo, por exemplo, é capaz de ler a placa de um carro a 3,2 km de distância. Tenta fazer isso aí com o Mavic Zoom para tu ver. Além disso aí, ele é equipado com sistema de laser para mira e medição de distância, diversos tipos de radares e câmeras infravermelhas, capazes de identificar a assinatura térmica de um corpo humano a cerca de 3 km de altitude. Por esse motivo aí, inclusive, em 2006 ele recebeu autorização para realizar missões de busca e salvamento em solo americano, após a tragédia do furacão Katrina. Mas apesar do MQ-9 ser relativamente mais rápido que o MQ-1, ele também é incapaz de se deslocar sozinho até as zonas de guerra. Para ter uma ideia, a distância entre os Estados Unidos e o Irã é de 11.600 km, então como eles não dispõem de sistemas de reabastecimento em voo, eles precisam ser transportados a bordo de aeronaves C-17 Globemaster III, que são grandes o suficientes para carregar o drone e seus apetrechos, além de serem capazes de pousar em pistas relativamente curtas. 8 horas após ser desembarcado, o MQ-9 já está pronto para decolar, e para isso ele precisa de uma pista de no mínimo 1,5 km com linha divisada de ponta a ponta. E a título de curiosidade, depois que o Reaper é descarregado do C-17, tanto o pouso quanto a decolagem são realizados pela estação de controle local, enquanto a pilotagem e a realização das missões são feitas por pilotos localizados em solo americanos. Com isso aí, caso a equipe em solo estrangeiro seja desabilitada, a missão do drone pode continuar e ser finalizada. Vale citar também que quando seu antecessor, o MQ-1, entrou em operação, os pousos e decolagens eram realizados por links de rádio, e após atingir a altitude de cruzeiro, o rádio era substituído então por satélites. Isso porque os comandos de satélite levavam vários segundos até chegarem ao drone, o que inviabilizava as correções rápidas ali necessárias durante esse tipo de manobra. Já no caso do MQ-9, todo o controle é feito via satélite, porque os comandos levam de 1 a 1,5 segundos para chegarem ao drone, o que facilita bastante a vida dos operadores durante as missões. Para finalizar então essa parte aí das vantagens, uma outra vantagem não restrita apenas ao MQ-9, mas compartilhada com todos os drones de combate. Toda vez que um avião tripulado é abatido em território inimigo, quando os pilotos sobrevivem e são capturados, se criam ali algumas situações políticas problemáticas, que simplesmente não acontecem no caso das aeronaves não tripuladas. E é claro, pessoal, que o mundo não para e também a evolução dos drones também não para. Então em 2009 foi apresentado o Avenger, anteriormente conhecido como Predator C e sucessor do MQ-9 Reaper, equipado com tecnologia stealth e um motor turbofan capaz de levá-lo a uma velocidade máxima de 740 km por hora e também de se manter no ar por um período de até 18 horas. Pois é, pessoal, é tanta tecnologia e tantas cifras milionárias impulsionadas por essas máquinas que nos faz questionar se algum dia a guerra realmente vai acabar, já que são tantos interesses atuando ali por trás do fronte que a gente tem a impressão que o contexto geopolítico e algumas vidas perdidas são vistos como detalhes diante dos lucros que esse tipo de guerra pode gerar hoje em dia. Além disso, os drones de guerra trouxeram à tona uma outra discussão moral, que é a banalização dos assassinatos, já que o operador de drone que recebe a ordem e aperta o botão que dispara a munição e acaba com a vida do alvo, e muitas vezes também com outros inocentes juntos, vê o seu trabalho como um outro qualquer e é capaz de voltar para casa e para sua família ao final do seu turno, da mesma forma como qualquer outro profissional de qualquer outra área, como um médico ou então um atendente de lanchonete. Claro que talvez não seja tão simples, pessoal? Eles devem ter lá um acompanhamento psicológico, alguma coisa para segurar a barra, mas não deixa de ser uma coisa um pouco diferente e também preocupante. E por último, pessoal, vale citar também que apesar da imagem de confiabilidade e precisão da qual desfrutam os drones, na verdade eles são máquinas falíveis como quaisquer outras e também estão sujeitas a erros humanos. Para vocês terem ideia, segundo o jornal The Washington Post, os Estados Unidos já perderam mais de 400 drones desde 2001. Citando mais de 50 mil páginas de relatórios de investigações de acidentes, o Post afirma que desde os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, os drones apresentaram um mau funcionamento de inúmeras maneiras, incluindo colapso mecânico, erro humano e problemas relacionados ao mau tempo.
Segundo o relatório, os drones militares bateram em casas, fazendas, pistas, autoestradas, hidrovias e, em um caso, até num avião de transporte C-130 Hércules em pleno voo. O número é quase igual ao de acidentes envolvendo jatos tripulados da Força Aérea. O problema é que o número de missões realizadas pelos drones é de longe bem menor. Além disso, embora o governo norte-americano venda os seus drones como armas de precisão cirúrgica, sabe-se que na verdade o número de mortes colaterais, ou seja, de pessoas sem nenhuma ligação com o alvo das missões, que acabam sendo abatidas pela ação deles, é bem mais alto do que o que as autoridades gostariam de admitir. Mas enfim, os drones são armas em evolução tecnológica, e toda tecnologia que, por mais irônico e contraditório que possa parecer, puder salvar alguma vida, é bem-vinda. Não que me agrade o uso da tecnologia dos drones para guerra, mas em última análise o piloto geralmente é só alguém que está obedecendo ordens. Sei lá também, pessoal. Deixe a opinião de vocês aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!